Fernanda como... Tá com a boca inchada, isso? Ela saía como homem, e entrou com ela. Muito boa noite, meus amados irmãos, graça e paz, mais uma vez juntos, como diz o irmão Domingos, unidos com Jesus, para mais um culto que iremos prestar ao nosso Deus, aquele que é digno de toda a nossa adoração, de todo louvor e de toda honra. Que Deus abençoe os irmãos que já estão aí conosco, aqueles que ainda chegarão, amigos também que têm nos dado a alegria de estar conosco. A Adriana Souza também está aí, e a Fernanda e outros irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida da sua família, e que te dê aquela paz que somente Jesus pode dar, aquela paz que excede todo o entendimento humano. Luiz Carlos também, legal ter você aqui, Luiz Carlos, Deus abençoe a sua vida. Vamos orar então, vamos pedir ao nosso Deus que nos direcione, nos instrua, nos capacite, para que possamos fazer o que seja da vontade do Senhor. Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos neste momento, primeiramente, Deus, agradecer-te por mais um dia de vida que o Senhor está nos concedendo. Amém. Pai, obrigado por tudo que o Senhor já nos proporcionou neste dia e está nos proporcionando. Sim. Nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor. E também, Pai, nós queremos neste momento colocar este culto diante do Senhor. Tudo que venhamos a fazer aqui, Pai, nos próximos minutos, na próxima hora, seja pelo Senhor direcionado, amém, seja pelo Senhor abençoado, Pai. Sim, os hinos que ouviremos, as orações que estarão sendo feitas, Pai, e também a Tua bendita palavra que nós estaremos ouvindo, que seja direcionado pelo Teu Santo Espírito, sim, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento e para o nosso caminhar cada vez mais
com Jesus Cristo, aquele que é o nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Pai, pelos irmãos que já estão aqui conosco, aqueles que ainda chegarão, os nossos amigos também. Que o Senhor abençoe a cada lar, levando a tua paz, teu amor, a tua graça, as tuas misericórdias, Deus. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade, muito obrigado pelo privilégio que temos de poder mais uma noite estarmos aqui reunidos para prestarmos cultos de louvor e adoração ao teu nome. Amém. É assim que nós oramos, Pai, agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. José Iberaldo Marques Branco, seja bem-vindo, viu, Branco? Que Deus abençoe a sua vida também, da sua família. Nós vamos neste momento, meus amados irmãos, ouvir um hino que fala que sossegai, um hino que nós precisamos realmente neste momento difícil em que estamos passando, descansar em Deus, sabedores que Ele é maior do que tudo e Ele tem cuidado de nós. Então vamos ouvir esse hino. Gostaria de pedir aos irmãos que prestem atenção na letra, uma letra que traz uma mensagem muito importante para todos nós. Senhor.
Amém. Que assim seja. Quando estamos com Jesus, nós podemos ficar sossegados, porque Ele tem cuidado de nós. A Magda também está aí conosco, a paz do Senhor. Também a irmã Nali, a irmã Rita. Nós estamos aí também com a nossa irmã Cida, da Primeira Igreja Batista, lá de Vila Maria, em Barra Mansa. A amada igreja do pastor Sandro. Que a irmã possa mandar um abraço para todos os nossos irmãos da amada Igreja Batista em Vila Maria, Barra Mansa. Meus irmãos, nós vamos entrar mais num momento de oração. Hoje, quarta-feira, nós temos o nosso culto de oração e meditação da Palavra de Deus. Então eu vou pedir a Fernanda que ore neste momento, para que pelas igrejas, por nós, para que Deus continue nos abençoando, continue nos ajudando a vencer todas as dificuldades, e que possamos também, como igreja que somos, levar a palavra do Senhor para acalmar os corações tão aflitos que temos visto nos últimos dias, nos últimos tempos. Nós, igreja, temos essa responsabilidade. Então, vou pedir à irmã Fernanda que ore por esse motivo. Soberano Deus, Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo dom da vida, pelo dia que o Senhor nos deste hoje, Pai, pelos livramentos, amém, por tudo, ó Deus, que o Senhor tem, ó Pai, nos orientado. Sim. Colocamos neste momento, ó Pai, as igrejas de um modo especial, que o Senhor venha estar abençoando, Deus. Amém. O Senhor cada dia venha estar vivificando, ó Pai, em Cristo Jesus, cada dia mais na palavra, na oração, ó Pai, sim, que venhamos buscar a orientação vinda de Ti, a sabedoria, o discernimento, Pai, o proceder, que tudo, ó Pai, que venham a fazer sejam exclusivamente agidos pelo Espírito Santo do Senhor, ó Pai. Amém. Que busque ao Senhor em oração e que venham, ó Pai, ouvir aquilo que o Senhor tem proposto a cada um, ó Deus. Que o Senhor possa estar revigorando, que o Senhor possa estar, Pai, fazendo com que eles venham perseverar cada dia mais. Encha-os da esperança, da paz, da perfeição, do amor que só há em Cristo Jesus. Amém. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e por tudo ainda que há de fazer, ó Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Que assim seja. A nossa irmã Lourdes está aí conosco também, a Sula Neves, que Deus abençoe os irmãos. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez, do hino 160 do nosso cantor, que fala: a sua fé Jesus contemplará. E hoje os irmãos irão observar, nós iremos falar bastante sobre fé, essa palavrinha pequenininha, mas de fundamental importância para a nossa vida cristã, para a nossa vida com Deus. Então, sua fé Jesus contemplará. Jesus contemplará.
coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Se creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Que Deus nos ajude a cada vez mais fortalecermos a nossa fé em Cristo. E certa feita, o Senhor Jesus, falando lá para aquelas pessoas na sua caminhada aqui nesta terra, ele disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então Jesus estava orientando aquele povo, aquelas pessoas lá, da importância da fé. E olha que ele fala que se tivesse a fé de um tamanhozinho do monte, de um grão de mostarda, poderia mandar um monte sair do lugar, que assim aconteceria. Então nós devemos trabalhar a nossa fé, e a palavra de Deus fala que a nossa fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Mas nós estaremos falando mais um pouquinho sobre fé daqui a pouco. Essa palavra, como eu disse, importantíssima colocarmos em prática em nossas vidas. Estamos aí também com a Fatinha. Vemos aí o Evandro, está aí conosco também. Que Deus abençoe o irmão, a Ana Clécia, que está fazendo aniversário hoje. Desde já estamos aí mandando um parabéns para a nossa irmã. Que Deus abençoe e dê muitos anos de vida, muita saúde e muita felicidade na paz do Senhor. Mas vamos orar mais uma vez. Vamos orar pela situação do nosso país e do mundo. Vamos colocar diante do Senhor aquilo que nós temos passado, meus irmãos. Nós já estamos aí quase chegando em junho e ainda estamos com essa situação bem grave, bem dificultosa para todos nós, mas nós cremos que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele está cuidando de tudo e no momento certinho Ele irá nos livrar dessa situação. Vamos continuar crendo, vamos continuar com a nossa fé em Cristo Jesus, que Ele vai nos abençoar. Então vamos orar por isso, vamos pedir ao Senhor que nos ajude a vencermos todas essas dificuldades e passar por essa tribulação, dando glórias e louvores ao nome do Senhor. Deus nosso Pai, em nome de Jesus, queremos neste momento, Pai, colocar diante do Senhor a situação do nosso país e do mundo. Sim. Deus, temos visto quanto o Teu povo tem sofrido, Pai, quantas coisas têm acontecido que aos nossos olhos não há solução, Deus, mas nós cremos no Senhor, que é um Deus Todo-Poderoso, um Deus Criador dos céus e da terra, um Deus que sabe de todas as coisas e pode todas as coisas. Por isso nós pedimos, Deus, que livra-nos, Pai, desta pandemia, livra-nos deste vírus, Pai, elimine, Pai, esse vírus da face da terra, abençoe lá os cientistas, as pessoas que estão trabalhando para a cura desse vírus, dessa enfermidade, uma vacina, enfim, Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Peço ao Senhor pelas pessoas que estão infectadas, Deus, que por misericórdia o Senhor possa estar livrando-as, sarando, curando-as, Pai, para a glória do Teu nome. Amém. Peço ao Senhor consolo, Deus, para as famílias que já tiveram os seus entes queridos
perdidos, Pai, por causa dessa pandemia. Que o Senhor leve o conforto, que o Senhor leve a paz, que o Senhor leve amor para essas pessoas, confortando seus corações, Deus. Pai, nós clamamos também pela situação do nosso país em relação, Pai, às pessoas que precisam trabalhar. Muitos já estão sem alimentos para levarem para os seus lares. Verdade, Pai. Não tem recursos, Pai. Não tem como trabalhar, os recursos são poucos. Colocamos diante do Senhor os pequenos empresários também que já estão em dificuldades, Deus. Muitos já foram demitidos, perderam seus empregos por causa dessa situação, Deus. Nós precisamos do Senhor, Pai, por isso nós colocamos, Pai, em nome de Jesus, sara a nossa terra, Pai. Tenha de misericórdia de nós. Elimine esse vírus da face dessa terra, Deus, para que nós possamos voltar para as nossas rotinas, com certeza melhores do que nós éramos antes, Deus, podendo ter mais amor para com o próximo, ter mais compaixão para com o próximo, Pai, que possamos perdoar mais, que possamos viver uma vida mais direcionada pela palavra do Senhor, que nós possamos buscar mais a Tua presença, Deus. Mas, por favor, Pai, ouça as nossas orações que nós temos feito, a nossa igreja, todas as demais igrejas que têm se reunido em oração, clamando ao Senhor por essa pandemia, Pai. Tenha misericórdia de todos em Tuas mãos e pedimos, Pai. Abençoa, Deus. Cura-nos. Tira de nós, Pai, essa dificuldade. É assim que nós oramos, Deus. Crendo nas provisões do Senhor e no momento certo do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Então vamos continuar crendo, meus irmãos. Não vamos desanimar jamais. Vamos crer que Deus irá nos abençoar. Também a irmã Tânia já está aí conosco, o irmão Marcos Sebastião. A irmã Sueli também está aí. Prazer ver a irmã aí junto conosco. Que a irmã dê aí o nosso abraço ao pastor Ivan Dias, estava esquecendo do nosso professor de teologia. Mas vamos ouvir então mais um hino, meus irmãos, que fala também da fé. Como disse aos irmãos, nós estaremos falando bastante sobre fé hoje. Então nós vamos ouvir mais um hino agora. E logo após esse hino estaremos orando novamente por aquela oração de intercessão. Então se você quiser colocar aí o seu pedido aí nos comentários, que logo após esse hino nós estaremos orando ao Senhor, clamando a Ele pelos pedidos dos irmãos e por outras situações que precisamos clamar ao nosso Deus. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abre
Magria pedido para a minha família, oração para todos os nossos familiares e que derrama bênçãos nas nossas vidas. Amém, irmã Cirleia, vamos orar por isso. A nossa irmã Anaclécia chegou aí, parabéns, viu, minha irmã? Hoje é aniversário da nossa irmã, que vamos orar também agradecendo a Deus pelo aniversário da nossa irmã Anaclécia. Outros que estiverem fazendo aniversário aí, coloque também aí nos comentários, nós estaremos orando posteriormente. E vamos continuar orando também, meus irmãos, pela situação do nosso país, dos nossos governantes. Vamos orar pelos desempregados. Vamos colocar diante do Senhor aquilo que tem, talvez, traga ao nosso coração aflições, tristezas, desesperos. Vamos pedir a Deus para que nos livre de todas essas coisas e que possamos romper em fé cada vez mais para a glória de Deus. Então a Magda pede que ore pelas famílias, bem lembrado, Magda, vamos orar pelas famílias, importantíssimo orarmos pelas famílias. Então a Fernanda estará orando neste momento, colocando diante do Senhor todas essas e outras petições e agradecimentos diante do nosso Deus. Santíssimo Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Pai. Amém. Ó Deus, primeiramente nós agradecemos ao Senhor por tudo que Tu és, pelo Teu amor derramado, ó Deus, naquela cruz, Pai. Amém. Pelo Senhor ter nos amado de uma tal forma, Deus, que mandou o Teu Filho a este mundo, Deus. Obrigado pela redenção, obrigado pelo Teu infinito amor, Pai. Amém. Colocamos diante de Ti, ó Deus, as famílias, pedindo ao Senhor que abençoe cada uma, Pai, levando as provisões espirituais, Pai, materiais, que elas venham buscar do Senhor o alicerce para assim estarem conduzindo, ó Deus, seus filhos. Amém. Que cada dia mais o Senhor venha falar a esses corações, levando a paz, a salvação que só há em Ti. Também, ó Deus, nós clamamos, ó Pai, pela nossa nação, pelos nossos governantes, Deus, que o Senhor possa estar os abençoando, dando a eles, ó Deus, a direção e que tudo que eles fizerem, ó Pai, eles sejam amparados por Ti e venham tomar decisões, Pai, pautadas em prol da humanidade, Deus. Amém. Da mesma forma, nós clamamos pelos hospitais, Pai, pelas UTIs, pelas emergências, Senhor, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelas pessoas que já foram acometidas pelo vírus, Deus, que o Senhor possa estar as curando, sarando, libertando, Pai. Também, ó Deus, que o Senhor proteja para que os médicos e enfermeiros não sejam portadores do vírus para seus lares, Pai. Amém. Que eles sejam guardados pelo Senhor, ó Deus. Sim, Deus. Também nós pedimos, ó Pai, pelos demais países que estão aí passando por este momento também de pandemia, que lá esteja o Senhor, Deus, com suas mãos de poder e de cura, acalentando os corações, ó Pai, levando a eles a cura física, mas também a cura da alma, Senhor. Amém. Ó Pai de amor e de bondade, nós pedimos também pelos missionários que estão aí espalhados pela face da terra, o Senhor possa estar os abençoando, amenizando as saudades, Pai, curando-os, ó Deus, de algumas enfermidades. Aqueles que estão presos, Pai, a outros países, o Senhor traga-os debaixo da Tua segurança e que todos possam ver, Deus, a grandeza do Senhor, ó Pai. Amém. Nós clamamos pelas igrejas, pedindo ao Senhor que possa estar as abençoando, fortalecendo-as em Cristo cada dia mais e que eles também venham contemplar, ó Deus, a grandeza do Senhor, ó Pai. Ó Deus de amor e de bondade, nós também agradecemos ao Senhor mais uma vez pelo dom da vida, Obrigado. por estarmos bem, Senhor, com saúde, que o Senhor venha cada dia mais nos fortalecer, revigorar, que venhamos, ó Deus, perseverar no Teu amor, na confiança e na paz, ó Pai. Amém. Colocamos diante do Senhor cada pessoa que está conosco em oração, ó Pai, Sim, Deus. pedindo ao Senhor que visite neste momento. Tira, Pai, do coração tudo que não provenha do Senhor. Encha-o de paz, de longanimidade, de perseverança, Deus. Atenda, ó Pai, os desejos do coração,
segundo o querer, a vontade e a soberania do Senhor que Amém. impera sobre nossas vidas, Pai. Que nós possamos, Deus, que a nossa fé agradecer ao Senhor pelas bênçãos que estamos esperando, Deus, e confiar no agir do Senhor. Que nós venhamos a obedecer ao Senhor, ó Pai, e não questionar. Amém. Que venhamos a crer, Pai, pois a sua palavra nos assegura que tudo é possível àquele que crer, ó Deus. Amém. Nós clamamos ao Senhor, ó Pai, pelas estimativas dos homens, ó Deus, em questão da pandemia, mas que prevaleça, Pai, a tua palavra. Sim. Pois a tua palavra ela é perfeita e ela é eficaz, e é o Senhor quem dá a última palavra. Amém. Para que todos venham reconhecer, ó Pai, que tudo está em suas mãos, e que venham render, Pai, aos pés do Senhor, ó Deus. Sim, Deus. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu amor, pela tua graça e pela tua paz, que excede a todo e qualquer entendimento. Amém. Clamamos também pelo perdão de nossos pecados, ó Deus, que cada dia mais o Senhor venha nos curar, Pai, venha nos sarar, para que nós possamos nos apresentar perfeitos diante de Ti, ó Deus. Amém. É o que oramos com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Deus. E amém. A Nádia também está aí conosco, a nossa irmã Valdete. Meus irmãos, como nós falamos, hoje Deus tem uma palavra para nós com o seguinte título: a importância da fé em nossa vida. Guarde isso, a importância da fé em nossa vida. Hebreus, no seu capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então Hebreus está falando aqui logo no primeiro versículo do capítulo 11, a fé ela é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, porém nós não vemos. Isso é fé, porque aquilo que nós estamos vendo, podemos tocar, isso não é fé, isso é algo palpável. Fé é aquilo, meus irmãos, que nós não vemos, mas que nós temos demais no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso que nós vamos falar nesta noite, à luz da palavra de Deus e tantos outros textos que Deus nos deu essa noite. Então, nós vamos orar neste momento para que Deus nos ilumine para o entendimento da palavra dele e que possamos sair daqui fortalecidos, meus irmãos, porque a fé, como nós já falamos e ouvimos aqui os hinos, ela é de fundamental importância para nós, principalmente nesse momento que estamos passando. Momento de incertezas, momentos de dúvidas e tribulações e tantas outras coisas, mas quando nós nos fortalecemos na nossa fé em Cristo, nós conseguiremos passar melhor por essas situações. Deus, em nome de Jesus, queremos pedir ao Senhor que abençoe para que possamos ouvir e entender e praticar a palavra do Senhor, Deus. Que tudo que nós venhamos a falar aqui nessa noite sejamos direcionados pelo Teu Santo Espírito, Pai. Que o nosso coração se encha da Tua palavra, da Tua bendita palavra, e que possamos sair deste culto, Pai, fortalecidos pelo poder da palavra do Senhor. É a oração que nós fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Então, meus amados irmãos, a fé, ela é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. A fé é um elemento indispensável. A fé torna o cristão mais forte, capacitando-o a suportar as adversidades e equipando-o a viver uma vida que agrada ao Senhor. Então, quando nós nos fortalecemos a nossa fé em Cristo Jesus, Ele nos capacita a suportar todas as adversidades e nos equipa a viver de forma que agrade a Deus. E a nossa fé, meus amados irmãos, nós já falamos aqui hoje e é importante sempre nós lembrarmos disso, ela aumenta à medida que nós estudamos a palavra de Deus, à medida que nós ouvimos da palavra de Deus.
Não adianta nós somente orarmos pedindo a Deus que aumente a nossa fé. Nós precisamos fazer aquilo que Ele nos ordena. Como está escrito lá em Romanos 10:17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Então não adianta só nós orarmos pedindo ao Senhor: Senhor, aumente a nossa fé. Faça com que a nossa fé seja pelo menos como um grão de mostarda. Lembra que nós lemos lá quando Jesus falou para aquele povo? Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos fazer o que Jesus, o que a palavra nos ensina. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Mas como nós colocamos o título aqui, meus irmãos, a fé é importante para a nossa vida. Por que ela é importante? Eu separei aqui algumas informações, algumas situações que nos mostram por que a fé é tão importante para a nossa vida, para o nosso viver, para a nossa caminhada cristã, para a nossa caminhada aqui nessa terra. A primeira coisa que eu separei, que a fé ela é importante para nós, meus irmãos, porque com ela nós agradamos a Deus. Hebreus, no seu capítulo 11:6, também é um versículo muito conhecido, diz: ora, sem fé é impossível agradar. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então o autor de Hebreus, aqui no seu versículo 6, capítulo 11, ele fala que para nós agradarmos a Deus, somente pela fé. Ora, sem fé é impossível. Ele não está nem falando aqui, sem fé você pode até agradar a Deus um pouquinho, talvez de vez em quando. Não, ele está falando que é impossível. Só conseguiremos agradar a Deus se a nossa fé estiver firmada em Cristo, estiver firmada na palavra de Deus. E quando ele usa ali a palavra galardoador, meus irmãos, galardoador significa aquele que consola, que entrega o galardão, o prêmio, a promessa da vida eterna. Por isso que ele fala, né, a fé, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador dos que o buscam. Ou seja, é Ele que entrega os galardões, é Ele que cuida de nós, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá o prêmio da vida eterna. É esse Deus que nós devemos viver para agradá-lo, meus irmãos. Para isso a nossa fé tem que estar muito bem firmada na palavra do Senhor, tem que estar bem firmada em Cristo Jesus. A gente somente falar que cremos em Deus, meus irmãos, é só o início. Muitas pessoas falam que creem em Deus. A Bíblia diz que até os demônios creem. Né? Se você ler lá depois em Tiago, capítulo 2, 19 e 20, você vai ver que lá o Tiago está falando que até os demônios creem. Mas não adianta somente crer. Tem que viver a vida com a fé firmada em Jesus. Crer que Ele é o galardoador, que Ele é o Criador de todas as coisas. Eu gosto muito de lembrar, meus irmãos, o versículo 1:1 de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, onde está escrito o primeiro versículo da Bíblia, que diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Se nós não cremos nessa verdade, meus irmãos, nós não vamos crer em mais nada que está escrito na Bíblia. Se nós não cremos que Deus criou tudo isso que nós temos observado, que Ele nos criou, cadê a nossa fé em Jesus, a nossa fé em Deus? Então não adianta a gente só falar, não, eu creio em Deus, creio que Ele existe, não, nós precisamos viver esta fé, meus irmãos. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o galardoador dos que o buscam. É aquele que tem cuidado de nós. Este é a primeira situação que eu separei para nós, meus irmãos, o porquê a fé é tão importante. A segunda coisa que eu separei, porque nós somos justificados pela fé. É a fé, melhor dizendo, que nos justifica perante Deus. Romanos, no seu capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte:
Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então olha que a palavra diz bem claro para nós: sendo, pois, justificados pela fé, teremos paz com Deus através de Jesus Cristo. Então, ao crermos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, meus irmãos, aqui Paulo, lá em Romanos 5:1, está dizendo que nós teremos paz com Deus. Mas é importante separar que essa paz não é aquela que nós temos um momento de tranquilidade, sentimentos pacíficos como calma, tranquilidade. Não é essa paz que Paulo está falando lá em Romanos 5:1, não. Ter paz com Deus significa estar reconciliado com Ele. Não existirá mais hostilidade entre nós e Deus. Os irmãos devem lembrar bem que quando o pecado entrou no mundo, lá em Gênesis capítulo 3, Deus tirou o homem do jardim do Éden e separou. E a partir daquele momento, o homem vive separado de Deus por causa dos pecados. E nós somente voltamos a Deus, nós somente estaremos diante do Senhor, seremos reconciliados com Ele através da nossa fé em Cristo Jesus, a nossa entrega a Cristo Jesus. Então esse versículo de Romanos 5:1, ele fala: temos paz com Deus, mas não é aquela paz de tranquilidade, de você estar aí numa praia, em algum lugar bem tranquilo, desfrutando daquela tranquilidade. Não, essa paz é você estar reconciliado com Deus, é você ter novamente acesso a Ele. Então nós somos justificados perante Deus pela fé em Cristo Jesus. Então essa é a segunda situação que eu separei, meus irmãos, o porquê a fé é tão importante. Primeiro, porque sem ela é impossível nós agradarmos a Deus. E segundo, nós só iremos ter acesso a Deus quando nós somos justificados pela fé, que nós temos paz com Ele, através do que Jesus fez por nós lá naquela cruz do Calvário. Lá Ele pagou pelos nossos pecados. Então nós precisamos crer na morte e na ressurreição de Jesus. E isso é pela fé, porque nós não estávamos lá para ver quando Jesus estava naquela cruz, quando Ele foi morto naquela cruz, foi cuspido, foi chicoteado, maltrataram Ele tanto. Nós não vimos, mas pela fé, porque está escrito na palavra de Deus, nós cremos, e aí nós temos aquela paz com Deus, nós somos reconciliados com Deus. Uma terceira situação, porque a fé é importante para nós, meus irmãos, porque nós vivemos por ela. Nós vivemos por fé. Paulo também escreveu lá aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, o seguinte: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Nele quem? Jesus Cristo. E como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse texto aqui de Paulo, meus irmãos, em Romanos 1,17, ele citou o mesmo texto que Abacuque, lá no Velho Testamento, um dos profetas que nós chamamos profetas menores, Abacuque 2, capítulo 2, versículo 4, depois você pode verificar lá na sua Bíblia. Lá o profeta também usa essa mesma fala, mostrando para aquelas pessoas, os ímpios lá babilônicos, que confiavam neles mesmos, que se eles continuassem confiando neles mesmos, eles cairiam por terra, que eles precisavam confiar em Cristo, em Deus, que os justos viveriam por sua fé e confiança em Deus, e não por eles mesmos. Era isso que Abacuque estava falando naquela época, e Paulo, muitos anos depois, também falou àquele povo lá de Romanos, e muitos anos após está falando para nós hoje, que nós vivemos pela fé. O justo viverá pela sua fé e pela sua confiança em Deus. Paulo acrescenta ainda uma coisa a mais e muito importante, meus irmãos. Ele ampliou o significado, porque Abacuque naquela época, ele falava para aquele povo que eles precisavam confiar, ter fé em Deus, porque assim eles conseguiriam vencer as suas dificuldades.
que eles conseguiriam vencer todas as suas limitações que eles tinham na época. Paulo, já aos romanos, além de acrescentar isso, que através da fé os romanos lá venceriam as suas dificuldades, ele ampliou dizendo que através da fé eles teriam também a vida eterna. Olha como foi ampliado esta fala de Paulo. E é através mesmo, meus irmãos, da fé que nós temos acesso à nossa vida eterna. Porque a palavra de Deus sempre fala que para nós obtermos a nossa vida eterna, faz-se necessário nós crermos na morte e ressurreição de Cristo. Somos salvos, meus irmãos, à medida em que confiamos em Deus, à medida que nós temos fé na morte e na ressurreição de Cristo, à medida que nós temos fé naquilo que Cristo fez por nós. E aí eu repito, nós não estávamos lá para ver. Nós temos isso porque nós confiamos que a Bíblia é a palavra de Deus e está registrado aqui na palavra de Deus. Então essa é a terceira situação que eu separei para nós, meus irmãos, que para nós vivermos pela fé, nós vivemos pela fé. Por isso a fé é de fundamental importância para nós. Ainda uma quarta situação, que nós andamos pela fé. Observe bastante esse tópico, meus irmãos. Porque andamos por fé e não por vista. Assim diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque nós andamos por fé e não por vista. O que Paulo estava querendo dizer com essa frase? Porque nós andamos por fé e não por vista. Que devemos, meus irmãos, ter a convicção, a certeza do que, independentemente do que os nossos olhos estão vendo, só há uma forma correta de se viver. É viver pela fé. Se nós olharmos, meus irmãos, passando um pouquinho agora para o que nós estamos passando no momento atual da nossa vida, se nós olharmos apenas pelos nossos olhos, sem os olhos da fé, nós não chegaremos a lugar nenhum. Nós ficaremos pelo meio do caminho, porque é tanta coisa ruim que está acontecendo, tanta tribulação. Aos nossos olhos, isso não haverá solução tão cedo. Tantas pessoas perdendo as suas vidas, tantas pessoas sendo infectadas cada dia mais. E uns falavam que a pandemia ia ser até o final de maio. Agora já estão falando que é junho, agosto, setembro, já estão jogando isso aí lá para frente. E se nós olharmos somente pelos olhos humanos, pelos nossos olhos humanos, nós ficaremos doidos. Nós ficaremos assim, sem saber o que fazer. Por isso que Paulo fala, nós andamos por fé e não por vista. Por isso que a fé é tão importante, meus irmãos. Porque quando nós cremos que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que os homens podem falar o que for, que essa pandemia vai durar até setembro, até dezembro, até o ano que vem, mas nós temos a nossa fé que essa pandemia vai durar na hora que Deus quiser, enquanto Deus quiser, melhor dizendo, que ela pode acabar amanhã. Enquanto Deus permitir, ela vai continuar, mas Ele é que vai dar a última palavra. E isso, meus irmãos, nós não temos Ele aqui falando para nós. Nós cremos nisso pela fé. Por isso que nós precisamos andar pela fé. Vamos continuar crendo, estudando a palavra de Deus. Tantas coisas que aconteceram lá no Antigo Testamento, que nós observamos que era, aos olhos humanos era impossível de acontecer. Todos os gigantes lá registrados na Bíblia Sagrada, homens fracos que foram usados por Deus. Eu me lembro aqui da situação de Davi, aquele menininho novinho, franzinho, olhando assim aos olhos humanos, como que ele conseguiu derrotar um leão, um urso e depois um gigante, um guerreiro, acostumado a grandes batalhas, porque ele estava lá pela fé. Tanto é que ele, quando estava lutando lá com aquele gigante, ele falou, você vem a mim com espada, com escudo e tantas outras coisas. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos.
E assim nós sabemos a história que Davi derrotou aquele gigante pequenininho, que aos olhos nossos e aos olhos daquele povo era impossível de acontecer. Mas a fé firmada que ele tinha em Deus, o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, e ele falou: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E assim deve ser conosco também, meus irmãos. Nós precisamos andar pela fé. Não deixemos os nossos olhos olharem somente aquilo que é humano, que é factível a tantas coisas, a tantos erros. Nós devemos olhar sim para o nosso Deus. Ele tem todo o poder. Não há ninguém neste mundo mais poderoso do que o nosso Deus. Nós observamos aí esse vírus pequenininho, que a gente nem consegue ver, tem derrotado tantas nações poderosas. Mas o nosso Deus, ele não tem poder para derrotar. Na hora que Deus quiser, ele vai eliminar esse vírus da face da terra. Não tenhamos dúvida disso. Mas para isso nós precisamos olhar com os olhos da fé. Creio que o amanhã será muito melhor. Creio que o amanhã nós estaremos melhor, porque nós cremos que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Deus não perde o controle de nada, meus irmãos. Deus, ele é o mesmo ontem, o hoje e o será eternamente. Então, quando você se sentir aí talvez triste em alguma situação, faça como Davi fez. Senhor, em nome do Senhor, eu vou vencer essas dificuldades todas em nome do Senhor dos Exércitos, o nosso Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E a quinta e última situação do porquê nós precisamos andar pela fé, meus irmãos. Porque é nos prometido, através da fé, nos é prometido pela palavra de Deus, que venceremos o pecado, que através da fé nós venceremos o mundo e através da fé nós venceremos a morte. Então é a fé em Cristo Jesus que irá nos fazer vencer os pecados que tão de perto nos rodeiam e que nos afastam da presença do Senhor. É ela que irá nos fazer vencer o mundo, todas essas dificuldades, e é ela que irá nos fazer vencer a morte. Eu quero ler um versículo para vocês que está lá em Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2, que diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Então é a lei em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus é que nos livra do pecado e da morte. O Espírito Santo, meus irmãos, que hoje atua em nós, em todos aqueles que entregaram suas vidas a Cristo, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Ele é o poder ativo em nós, no nosso novo nascimento, e é Ele que nos dá o que necessitamos para vencer o pecado. Sem o Espírito Santo de Deus, meus amados irmãos, é muito difícil nós vencermos o pecado. Como eu disse, de tão perto ele nos rodeia. O pecado está diante de nós em todos os momentos. E é o Espírito Santo de Deus que nos puxa a orelha quando precisa ser puxado. É Ele que nos orienta, não faça isso que está errado. Isso aí você vai desagradar a Deus. É Ele que vai nos mostrar o que devemos fazer, o porquê que devemos fazer. É Ele que vai nos ajudar a vencer o pecado, meus irmãos. Mas, repito, nós não vemos o Espírito Santo de Deus. Mas pela nossa fé em Cristo, nós sabemos que Ele habita em nós. Ele está em nós, nos ajudando a vencer tudo isso. Porque está registrado nas Escrituras Sagradas que todo aquele que entregou sua vida a Cristo, que nasceu de novo, passa a ser templo do Espírito Santo de Deus. E quando eu disse que também é pela fé nos ajuda a vencer o mundo, meus irmãos, olha o que está escrito lá em 1 João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
1 João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A vitória sobre o mundo, meus irmãos, foi conquistada quando cremos em Jesus, o Filho de Deus. Nós venceremos o mundo ao sermos unidos a Cristo e ao nos tornarmos igual a Ele. Nos tornarmos participantes da sua vitória. E saber que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno. Como eu disse, o pecado está toda hora nos rodeando, nos querendo tirar da presença do Senhor. Mas maior do que o que está em nós, meus irmãos, que é o Espírito Santo de Deus, que é o nosso Deus, que é Jesus Cristo, Ele é maior do que tudo. E esse faz com que nós venceremos o mundo, que nós venceremos a dificuldade. Então, e aqui João falando lá na sua primeira carta que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Mais uma vez eu repito, irmãos, a importância da fé em nossa vida. A importância de andarmos pela fé, de vivermos pela fé, de caminharmos com a fé. E outra coisa interessante que eu anotei aqui também, meus irmãos, que a ciência, olha que interessante para nós, até nesse tempo atual que estamos passando, a ciência já constatou que não acreditar em nada. Então olha como a fé é de fundamental. A ciência já provou isso. A Bíblia já fala isso há anos atrás, há muitos anos atrás, e a ciência prova isso agora. Eu vou repetir. Ela já constatou que a pessoa que vive pela fé são mais felizes, tem melhor recuperação das doenças, passam melhor pelas tribulações, possui um grau de superação. Voltamos, né, meus irmãos? Deu uma caidinha aí a nossa internet. Olha como caiu para 8. Mas voltamos. Se vocês estão me ouvindo bem aí, estão me vendo bem, diz um amém aí nos comentários, por favor. A nossa internet deu uma pequena caída aqui. A Thaís Canela também está aí conosco. Que bom ter você aqui, viu, Thaís? Saudade. Mas então, meus irmãos, voltando aqui à palavra de Deus, voltando à nossa meditação, paramos aqui quando nós falamos que a fé, que a ciência já constatou que a fé deixa as pessoas mais felizes, tem melhor recuperação, passam melhor pelas tribulações e possui um grau de superação maior em relação a quem diz não acreditar em nada. Então, meus amados irmãos, parece que voltou sim, né? E a outra coisa de fundamental importância, meus irmãos, nós já estamos quase no finalzinho, é que a fé, através da fé, nós vencemos a morte. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 a 57, o apóstolo Paulo diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo está falando para nós, meus irmãos, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? A partir do momento, meus amados irmãos, que nós temos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, e crendo em tudo que Ele fez e tudo que Ele faz, na morte e ressurreição, que Ele morreu pelos nossos pecados, aqui Ele fala que nós venceremos a morte. Satanás, meus irmãos, pareceu vitorioso lá no Éden, quando ele ofereceu a fruta proibida. Ele pareceu vitorioso na crucificação de Jesus Cristo, mas Deus tornou a aparente vitória de Satanás em derrota quando Jesus ressuscitou. Então, quando Jesus ressuscitou daquele túmulo, meus irmãos, naquele terceiro dia, ali foi a vitória. Estava consumado a vitória do Senhor Jesus.
estava consumado a vitória de todos aqueles que creem em Jesus, que não viveremos eternamente na condenação. Estaremos sim, aliás, passaremos sim pela morte física, porque isso foi determinado lá ainda no Éden, quando Deus falou que no dia que o homem pecasse, certamente morreria. E a palavra de Deus também fala que o salário do pecado é a morte. Então a morte nós não temos como evitar, um dia nós passaremos por ela. Mas a condenação eterna, meus irmãos, aqueles que estão em Cristo, pela fé, vencerá a morte. Nós venceremos a morte. A irmã Nabi falou que está congelado. Então, meus amados irmãos, nós vamos estar finalizando a nossa meditação. Está repetindo. Hoje, infelizmente, a nossa internet deu uma balançada aqui. Peço perdão aos irmãos. O que será que está acontecendo? Continua parada ainda a imagem? Voltou, Magna? Então, só para nós finalizarmos aqui da importância da fé em nossa vida, peço perdão, irmãos. A internet, os irmãos conhecem bem. A internet do Brasil não... Esse dia eu estava vendo uma live do presidente da República. Ele teve que encerrar a live porque a internet não funcionava. Então você imagina, se a internet do presidente da República não funciona bem, imagine nós como que estaremos, né? Mas então que os irmãos nos perdoem. Mas só para voltar rapidinho, meus irmãos, para a gente fazer o fechamento aqui da nossa meditação dessa noite. Lembre-se bem da importância da fé em nossa vida. Lembre-se da importância da fé em sua vida. E aí eu vou repetir os 5 tópicos que eu coloquei aqui para nós, meus irmãos, para você guardar bem no seu coração, para nós guardarmos bem no nosso coração, da importância de nós mantermos a nossa fé firmada em Cristo Jesus, firmada na palavra de Deus. Primeiro tópico, se os irmãos lembram bem, a fé faz com que nós agradamos a Deus. Porque lá em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o primeiro tópico que nós colocamos aqui, se você quer agradar a Deus, é através da fé. Então, precisamos fortalecer a nossa fé. A segunda coisa, nós falamos que nós somos justificados pela fé. Nós só temos aquela paz com Deus. Aí eu repito, a paz, a nossa reconciliação com Deus através da fé. Como diz Romanos 5:1. Justificado, pois, mediante a fé temos paz com Deus. No terceiro lugar, nós vimos que nós vivemos pela fé. Nós vivemos pela fé. Nós precisamos viver através da nossa fé em Cristo Jesus. Da nossa fé naquilo que a palavra de Deus ensina para nós. Outra coisa que nós vimos, que nós andamos pela fé e não pelo que vemos. Isso é de fundamental importância, meus irmãos. Lembremos mais uma vez lá do episódio de Davi, aquele moço pequenininho, jovem ainda, venceu um urso, leão e um gigante. Porque ele estava em nome do Senhor dos Exércitos. Foi pela fé, pela grande fé dele que ele venceu. Então nós andamos pela fé. Não vamos andar pelo que nós somente vemos, meus irmãos. Vamos colocar a nossa fé, acreditar que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. E a quinta coisa que nós colocamos aqui, que através da fé nos é prometido a vitória sobre o pecado, sobre o mundo e sobre a morte. Então é através dessa fé, meus irmãos, que nós venceremos o pecado. É através dessa fé que nós venceremos o mundo, aquilo que o mundo nos oferece de ruim,
aquilo que o mundo tem nos dado de tão ruim. Aí eu lembro bem, mais uma vez, irmãos, que foi justamente na hora que a internet estava caindo, que a ciência já constatou que a fé faz com que as pessoas fiquem mais felizes, tem melhor recuperação da sua saúde, tantas outras coisas, passam melhor pelas tribulações. Então precisamos lembrar que a fé nos ajuda a vencer o mundo e finalmente nos ajuda a vencer a morte. Aí eu digo a morte eterna, porque a morte física todos nós passaremos, não tem como fugir. Uma hora nós partiremos deste mundo, mas como nós estamos com a nossa fé firmada em Cristo Jesus, nós iremos morar por toda a eternidade com Ele. Então, meus amados irmãos, nós estamos encerrando aqui o nosso culto, pedindo a Deus que nos ajude a nos fortalecermos cada vez mais na nossa fé em Cristo Jesus, para que possamos vencer todas as dificuldades, buscando os ensinamentos da Palavra de Deus, buscando os ensinamentos de Jesus, crendo que nós temos o Santo Espírito de Deus em nós, nos instruindo, nos capacitando, nos ajudando, para que nós possamos continuar marchando, meus irmãos, rumo a Canaã celestial, enquanto Deus assim nos permitir. E quando você estiver aí triste, talvez magoado, ou tantas outras coisas que nós acabamos passando em determinado momento de nossa vida, lembre-se da tua fé em Cristo Jesus, lembre que Deus é poderoso sobre todas as coisas e que Ele jamais irá nos abandonar. E Ele está sempre conosco, porque Ele diz na palavra dele: eis que eu estou convosco todo o tempo até a consumação do século. E que o Espírito Santo dele está em nós, habitando em nós e nos ajudando a vencer todas as nossas dificuldades. Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Amém, Jesus. Que ela venha fazer diferença na nossa vida, sim, no nosso viver, no nosso caminhar, Deus. Ajude, Pai, para que possamos viver realmente pela fé, sim, crendo que o Senhor Jesus morreu naquela cruz para pagar pelos nossos pecados, sim, ressuscitou ao terceiro dia, amém, e hoje Ele está lá no céu, Deus, preparando morada para nós. Amém. Deus, abençoe a mim, a todos os irmãos que ouviram, sim, essa palavra. Que Deus, o Senhor, toque no coração daquelas pessoas que ainda não entregaram suas vidas a Cristo, que precisam fazer o mais rápido possível, Deus, para que possam também desfrutar dessa paz, para serem justificados de seus pecados, sim, sim, e terem assim a reconciliar, e serem assim reconciliados com Deus, com o Senhor, Pai. Amém. Abençoa, Deus, a todos que ouviram essa palavra, as que ainda ouvirão. Nós colocamos todos diante do Senhor, Pai. Sim, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por este momento maravilhoso que o Senhor nos proporcionou. Verdade. Que o Senhor continue nos abençoando, Deus, sim, para que possamos continuar firmados na nossa fé em Cristo Jesus, porque a Tua palavra nos ensina: sem fé é impossível agradar ao Senhor, e nós queremos lhe agradar em todos os momentos de nossa vida. Amém. E que assim seja, para a glória do Teu nome. Sim. É a oração final, Pai, que nós fazemos neste culto, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Então, que Deus abençoe a sua vida, viu, meus irmãos? Perdoe aí um pouquinho da queda da internet, mas eu creio que a mensagem foi divulgada, foi falada, e continuemos firmados a nossa fé em Cristo Jesus, que haja o que houver, que nós estaremos firmes com o nosso Senhor e com o nosso Salvador Jesus Cristo. Como sempre, vou colocar um último hino aqui para nós finalizarmos o nosso culto desta noite. Se todos tivessem Jesus no coração, que bom seria. Se todos tivessem essa fé firmada em Cristo Jesus, que bom seria, meus irmãos.
que bom seria, o mundo seria de paz, compreensão, de harmonia, nem mesmo a doença haveria, pois todo pecado teria perdão, se todos tivessem Jesus no coração, no coração. Se todos tivessem Jesus no coração, que não seria, ninguém pensaria no mal, a tentação acabaria, a guerra teria seu fim, não haveria lutas de irmão contra irmão. Se todos tivessem Jesus no coração, no coração. Se todos tivessem Jesus no coração, que bom seria, ninguém choraria de dor, toda aflição terminaria, sorrisos, louvores a Deus, todo mundo vivendo em sabedoria. Se todos tivessem Jesus no coração, no coração. Se tu aceitares Jesus no coração, que bom será, verás que Jesus te dará todo o perdão, te salvará. Então tudo isso possível será com Jesus na celeste mansão. Se tu aceitares Jesus no coração, no coração. Se tu aceitares Jesus no coração, Então, meus amados irmãos, uma boa noite. Que Deus abençoe a sua noite, uma noite de paz, uma noite de tranquilidade. Vamos viver pela fé, a nossa fé em Cristo Jesus. Lembre-se o porquê a fé é tão importante para nós e que possamos compartilhar dessa mensagem maravilhosa do Senhor para os nossos familiares, para os nossos amigos, que sem fé é impossível agradar a Deus e através da fé nós temos novamente acesso a Deus e a vida eterna. Então fique em paz e que Deus o abençoe no nome do Senhor Jesus.